Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Bom dia, tudo bem? Estamos de volta, estamos chegando, né? Na verdade, eu entrei aqui falando um pouco com o Paulo Cruz, então já estou chamando estamos de volta, mas estamos começando, na verdade, o Viva Casa CBN, hoje 10 de agosto, e de cara a gente já vai entrar falando sobre Casa Cor São Paulo. A Casa Cor terminou, a Casa Cor São Paulo, que é considerada aí a matriz, a grande mãe de toda a rede Casa Cor, terminou no domingo passado, dia 4 de agosto, e eu convidei a Marcinha Carini, que é editora da TV Casa Cor, para fazer um balanço sobre tudo que rolou lá na mostra. Então, vamos lá. Bom dia, Marcinha. Oi, Lu, muito bom conversar com você e com seus ouvintes, os ouvintes do Viva Casa. Agora, você me deu uma missão de grande responsabilidade, que é fazer o balanço desses 2 meses de Casa Cor São Paulo. Eu vou tentar resumir os pontos que eu considero mais importantes. Vamos lá. O primeiro ponto, sem dúvida, eu acho que é a seriedade com que a Casa Cor e os profissionais envolvidos na mostra lidaram com a sustentabilidade. Nesse ano, a alvenaria foi finalmente banida. Ninguém pôde construir nada com blocos nem com concreto. Nem os espelhos d'água foram feitos com esse material, para você ter uma ideia. E por quê? Porque o concreto tem uma reutilização muito difícil. Então, todos foram estimulados a utilizar materiais que pudessem ter uma reutilização mais simplificada e, de preferência, um destino nobre. Então, no final de Casa Cor, que é agora, durante a desmontagem que a gente está vivendo nessas próximas semanas, nós temos pouquíssimas caçambas, aliás, quase nada de caçamba, não temos entulho. Também é importante lembrar que pela Casa Cor passaram aí quase 100 mil pessoas. Então, e essas pessoas consomem nos restaurantes, nas cafeterias, nos bares. E aí, pois bem, a gente fez a separação de todos os restos orgânicos das nossas operações. Então, a gente gerava por dia, lá na Casa Cor, mais de 200 quilos de adubo orgânico. Tudo era processado em uma máquina específica para esse uso. Então, imagina, Lu, que num passado com menos comprometimento com a sustentabilidade, isso tudo ia para aterro sanitário. Virou adubo que está sendo usado no Jockey Club e que também foi distribuído para os próprios visitantes. No total foram 11 toneladas de adubo orgânico produzido. Tem bastante coisa ainda para falar de sustentabilidade, mas aí, para não ocupar tanto tempo de vocês, eu vou convidar todo mundo a seguir o perfil Casacor _sustentável no Instagram. E aí eu passo para um outro ponto importante de Casa Cor São Paulo, dessa edição de 2019, que eu acho que foi o conceito do morar móvel, a casa de montar e desmontar. Nós tivemos a casa do escritório Carioca in Town. Eles já tinham apresentado essa mesma casa na Casa Cor Rio de Janeiro em 2018 e ela foi remontada em São Paulo com a mesma estrutura metálica. Tivemos também a Casa Container da Marília Pellegrini, que era um primor de arquitetura e conceito. Ela trabalhava com uma decoração extremamente limpa, absolutamente desprovida de excessos, e camuflava o container, tirando aquele conhecido, aquele previsível aspecto industrial. Tinha também a casa apresentada por Duda Porto, outro arquiteto carioca. Ela foi erguida em 30 dias, também com estrutura metálica, e agora ela sai de Casa Cor e vai diretamente para o rancho do ator Bruno Galhaço, no Rio de Janeiro. Eu acho que aí tem um último destaque que eu quero falar antes de terminar, que é a leitura de um dos nossos pilares do tema Planeta Casa, o pilar afeto, né? A memória afetiva foi trazida em inúmeras referências que fazem parte de um morar brasileiro aí, que a gente guarda no coração. Desde as palhinhas das cadeiras, que é em múltiplos usos, né? A palhinha que nos remete ao nosso passado colonial e que estava em tantos espaços, entre os quais vou salientar aqui a saleta pausa da Ana Savaia, nos móveis que foram apresentados por Paulo Alves. Mas a gente também pode citar o Cobogó, no espaço da Melina Romano, os ladrilhos hidráulicos, os vidros canelados, eles voltaram, os vidros canelados.
e até suportes metálicos para as plantas, aqueles que a gente tinha na casa das nossas mães. E há muito tempo eu não vi. Eles voltaram e apareciam belíssimamente no espaço do catarinense Marcelo Salum. Eles faziam parte, inclusive, de uma obra de arte lá. Tá certo, Marcinha. Bom, hoje o tema aqui no Viva Casa será, a gente vai falar um pouco, estou com um paisagista, com 2 arquitetos, um dedicado ao paisagismo, para falar sobre área externa. Eu queria aproveitar você para você me falar um pouco sobre as plantas aí de Casa Cor, o que teve de novidade? Lu, como vem acontecendo aí desde anos anteriores, nós temos o verde e a natureza fazendo parte intensamente de todos os espaços internos e externos. Então, eu sou apaixonada por plantas, fico muito feliz com essa presença do verde dentro de casa. Dentre os jardins, eu ressaltaria aí o trabalho de Daniel Nunes, na Casa Sumê, do Gustavo Neves, e que chamou muito a atenção dos visitantes. Era um jardim árido, com cactos, e reproduzia, junto com aquela arquitetura impressionante do Gustavo Neves, a natureza agreste. E ele fez muitos nordestinos se emocionarem, porque ele reproduziu com muita fidelidade as cores e a atmosfera do nosso sertão seco. Já indo aí para as plantas tropicais, eu gosto muito do Jardim Caixa de Pandora, da Lalu Paisagismo, que foi vencedor do Prêmio Casa, o prêmio que é feito em parceria entre Casa Cor e o jornal O Estado de São Paulo. Eles criaram uma parte do jardim era suspenso, com umas caixas, era uma coisa simples, mas de bastante efeito, e fizeram também os totens de bromélias. Você sabe que eu sou apaixonada por bromélias desde 1996, quando eu fiz a minha primeira reportagem para a revista Casa Cláudia, e era sobre bromélias. Então, esses totens que a Maria Lúcia e o filho dela, o Felipe, fizeram, era muito simples. É um tubo de PVC todo furadinho, mas você não vê, né? Porque eles pegam as bromélias, eles colocam cada bromelinha, seu cabinho dentro desses furinhos. Esse tubo é todo preenchido por um substrato, e aí que alimenta essas plantas, que ajuda na umidade dessas plantas, tem que regar bastante, mas enfim, de diversos tamanhos eles tinham os totens, isso fazia muito efeito. Se eu tivesse que falar agora sobre plantas que estão na moda, porque tem isso, você sabe que tem isso, né? De vez em quando aparecem umas plantas que estão na moda. Eu falaria das oliveiras. As oliveiras apareceram muito, estavam em todos os lugares. Ela tem essa folha com essa cor que é um verde acinzentado, ela tem um formato muito bonito, então as oliveiras estão aí com tudo em Casa Cor. E uma outra moda, que eu acho que substituiu os terrários, lembra dos terrários? Teve uma época que a gente via terrários em todos os lugares. Eu acho que são as coquedamas. A coquedama, que é uma técnica japonesa de cultivo, faz com que as raízes sejam envoltas em um substrato e você dispensa os vasos. Então, as plantas ficam magicamente suspensas, quase que flutuando. As coquedamas também estão com tudo. Bom, dá para falar muito mais coisas e a gente pode continuar falando sobre isso se você quiser, Lu, é só você me avisar. Eu convido todo mundo a rever as nossas entrevistas, feitas com os paisagistas de Casa Cor São Paulo 2019. Todas estão no nosso canal Casa Cor _oficial no YouTube. Se inscrevam, ativem as notificações, vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Um grande beijo, Lu, um beijão, pessoal. Beleza, Marcinha, com certeza vamos te chamar. E aqui o assunto continua sobre plantas. Eu vou conversar agora, logo mais com o arquiteto que está aqui com a gente, arquiteto paisagista, o Nestor Neto. Bem-vindo, Nestor, pela primeira vez aqui no Viva Casa. E aí, tudo bem? Obrigado. Beleza. E também com o Florisval Júnior, que é arquiteto também, falar um pouco sobre esses ambientes externos. Bem-vindo, Júnior. Bom dia, Luciane. É um prazer estar aqui com você, também com os ouvintes da CBN. E com o Beto aí, um profissional que admiro muito. Legal, gente. Nós vamos ter que ir pro repórter CBN, mas voltamos. Volta aí com a gente. Estamos de volta. Eu dei um alô aqui pro Nestor Neto e pro Florisval Júnior, os arquitetos que estão aqui comigo hoje, mas não começamos o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre plantas
e áreas externas. Então, o Júnior e o Neto, os filhos desses pais maravilhosos que fazem amanhã, estão de parabéns amanhã. Vamos começar aí com o Neto. Neto, a Marcinha estava falando de plantas de moda, né? E falou um pouco que ela é apaixonada por bromélia. A bromélia ficou um pouco assim, criminalizada, né? Culpada depois desse Aedes aegypti. Como que está isso nos projetos de vocês? Vocês seguem colocando? Assim, o que acontece? A bromélia é uma planta, um parasita, né? Existe uma categoria de família de bromélia. Mas a bromélia, assim, a Olambra tem feito plantas geneticamente modificadas. Bromélia é uma delas. Mas a bromélia que você compra, bromélia imperial, bromélia porto seguro, né? E existe também os nomes científicos, Guzmania, Cherry, e entre outras. Mas as bromélias originais, ela tem um inseticida natural contra o Aedes aegypti. Então, assim, ela pode até proliferar pernilongo, mas a dengue não. Então, assim, é uma defesa, é uma criação mesmo da natureza. Então, ela não prolifera esse tipo de mosquito. Então, assim, quem quer ter em casa, quem quer cultivar, pode cultivar sem problema nenhum. A Marcinha até estava falando, os paisagistas começaram a inverter ela, né? A colocar ela de ponta cabeça, deixar em vertical. O que acontece com isso daí, assim? Existe os formatos. O paisagismo em si é a arte de planta natural. Mas, assim, quando você faz uma adaptação, é uma coisa que te dá manutenção, trabalho, uma assistência diferente do natural, né? Você manter uma planta suspensa, e aí ela te requer um cuidado extra. Ainda maior do que daria como se ela tivesse plantada no... Exato. É igual assim, a planta para vaso. Planta para vaso não existe. Vaso é uma adaptação. Então, ele te requer um cuidado. Aí sim, ela vai depender muito mais exclusivamente de você do que se ela tivesse plantado na terra. Né? Aí ele vai precisar, porque ela está acondicionada num lugar menor, aí o sol puxa umidade, a planta puxa umidade, o vaso puxa umidade. É uma briga por água sem fim. Tem uma batalha constante. Eu estou falando de umidade. Umidade é uma das coisas que estava me provocando para fazer esse programa dedicado às plantas, Neto. Mato Grosso do Sul, toda a região centro-oeste tem uma umidade muito baixa, sobretudo nessa época. Exato. A rega constante, é isso aí. Exato. Hoje, nós tentamos fazer, em termos dos fechamentos, quando falamos de projetos, sempre colocar uma irrigação automatizada. O Mato Grosso do Sul é praticamente regra, a gente fala, para que você tenha um jardim saudável, irrigação. A irrigação, na verdade, é uma continuidade, né? Não adianta você dar 10 litros de água para uma planta que bebe 500 ml por dia. Aí você fica uma semana sem dar água e chega no final de semana você dá 10 litros. Não é assim. Né? O periódico, assim, o diário que vai manter essa planta saudável. Então, o que acontece? Nós temos nessa época agora, né, nós estamos no inverno, né, outono e inverno, a gente começou na época da secura, desde do outono. Né, o verão acabou em abril, então a gente está nesse período de seca. Uma planta hoje, né, em média, mínimo que for, bebe 500 ml de água por dia. Uma palmeira até 57 litros de água por dia. Como que você faz? Você faz uma espécie de manual, um pequeno curso para quem leva o seu projeto e executado? Porque para a pessoa precisa aprender minimamente como vai fazer a manutenção. Isso, é claro que tem profissionais, periódicos, creio eu, mas no dia a dia o dono da casa, o dono do escritório precisa fazer essa manutenção. O projeto de paisagismo às vezes é o último a entrar, mas quando a gente quando a gente termina o paisagismo, ele já está tão situado o que é a planta que ele já entendeu que planta precisa de água. Né? E principalmente quando a gente estava falando lá atrás, em termos do período seco, o que acontece? Nossa umidade hoje está girando aqui em 23%, 28%, 30%. Né?
A gente Chega a dar uma sede de falar isso. Exato. Infelizmente, a gente não faz parte do ciclo da Mata Atlântica, do resto que sobrou, né? Então, o estado de São Paulo tem uma umidade de 78%, 80%. Nós então, aqui tem que ter esse estamos em 30%. aprendizado e essa dedicação na água, Isso. né? E essa parte que você falou em termos da irrigação, sim. Nós, quando o cliente ainda tem uma dificuldade para pegar o cuidado, nós fazemos uma cartilha para ele entender quantos litros de água bebe cada planta que está na casa dele. Ele tem uma cartilha, mas é super fácil de cuidar. Super de aprender, né? Júnior, você trabalha numa empresa dedicada a móveis para corporativo, para empresas, né? E mesmo assim vocês têm tido um trabalho de trazer mobiliário externo. O Jardim invadiu as empresas também, Júnior? Qual que é a vivência de vocês lá? É bem interessante essa questão, aquilo que foi comentado agora há pouco, uma tendência não só na Casa Cor São Paulo, como em outras Casa Cores, é do verde invadir o ambiente interno também. Nós podemos esperar que isso se torne cada vez mais comum, já é uma tendência fora do Brasil, nas feiras isso tem acontecido bastante, inclusive existe hoje a biofilia, que é justamente você trazer as plantas para dentro do escritório. Em Campo Grande nós ainda temos o privilégio de ver o verde com mais frequência, o privilégio de ir para casa na hora do almoço, voltar para o trabalho, mas isso está diminuindo. E nos grandes centros, isso é praticamente impossível. Sim. Então, a pessoa mora no trabalho, né? Exatamente. Então, a arquitetura corporativa está trazendo para dentro do espaço corporativo esses elementos, tanto plantas, como também mobiliários que sejam de ambientes externos, que talvez fossem usados em jardim. Agora, cada vez mais, isso está migrando para dentro dos ambientes corporativos e formando aquilo que é chamado no meio como as áreas de descompressão. Sim, quando a pessoa pode relaxar um pouco, precisa relaxar um pouco, né? Isso mesmo. Tem se falado muito sobre os ambientes inspiradores na arquitetura corporativa. E é justamente isso. A pessoa está ali num trabalho de alta cognição, na frente do seu monitor, na sua mesa de trabalho. Em alguns momentos ela precisa oxigenar a sua mente, ela precisa descansar suas faculdades perceptivas. Então, esses espaços são feitos justamente com esse objetivo. Então, o design do mobiliário, a ergonomia dele, toda altera para essa área de descompressão, como você está chamando? Justamente. E até mesmo, dentro disso, existem as áreas colaborativas, onde são espaços utilizados até mesmo para uma discussão profissional. Você tem ali uma breve reunião, um brainstorm, que muitas vezes ele sai daquela sala de reunião formal, carregada, e ele vai para um ambiente mais verde, mais alegre, mais colorido, que estimula a criação, que traz novas ideias, que sai daquela postura formal do escritório. E você acha que nesses ambientes cabe planta, precisa integrar o verde, as plantas e outros objetos? Com certeza. Até porque o verde, ele é uma cor, na planilha das cores, é uma cor neutra e ele também estimula coisas muito boas. E as plantas possuem esse verde natural. E o mobiliário também precisa ser condizente com isso. Então, em sua essência, esse mobiliário ele vai buscar uma origem natural, mais natural, que possa dialogar com essas plantas. Agora, Neto, para o paisagista é um imenso de um desafio, né? Porque ambientes muitas vezes fechados é um ambiente que é muito inadequado, naturalmente dizendo, para uma planta. Luz artificial, luz branca, enfim. O que acontece hoje? Assim, na verdade, os arquitetos têm feito uma lista de necessidades, que a gente fala brief, uma lista de necessidades mais a fundo. O que isso quer dizer? Uma espera, né? A construção com a espera do paisagismo. Então, um exemplo, a gente fala assim, São Paulo, mãe de todas as essências, né? Em São Paulo, os shoppings são temáticos por conta disso. O paisagismo envolvendo todo a construção e
Rio de Janeiro também tem muito isso, né? Justamente para ter como se fosse uma área de descompressão, né, Júnior? Que você estava citando. A pessoa entra e já relaxa e está disposta. Nos ambientes mais antigos, mais difícil. Por quê? Ele não tem espera, ele não tem aberturas condizentes. Não existia esse pensamento, isso, exatamente. Mas era uma coisa, né, normal da época. Nós estávamos falando antes que nada se inventa, tudo se copia. Claro. A mesma coisa com o paisagismo. Nós temos, assim, alguns shoppings em São Paulo que você tem a presença de verde em corredores, em sacadas, e em aberturas, tal, porque ele foi projetado para esse tipo de coisa. O teto abre, ele pega um sol da manhã, ele troca a oxigenação, tal. Os ambientes mais antigos é um pouco mais difícil de se fazer, claro. Mas existem muitas plantas hoje que é de ambiente, a gente fala assim, guarda-roupa, né? Não tem claridade nenhuma. Sim. Então, assim, existem plantas que conseguem sobreviver nesses ambientes. Claro que às vezes não tem a frondosidade que a gente precisa, mas você ainda consegue ter um ser vivo lá. Você acha que o empresário está disposto, Júnior, a enfrentar essa questão da manutenção, para ter o conforto da convivência das plantas? Você sente isso, assim? Essa consciência está sendo criada, ela está sendo desenvolvida. Iniciativas como essa, você tem aqui um público seleto escutando o seu programa, isso começa a formar essa opinião. Isso já é praticado mundialmente nos países desenvolvidos, é uma tendência muito comum no estado de São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, e o empreendedor sul-mato-grossense, ele também está começando a compreender a necessidade e observar o quanto isso interfere na produtividade da equipe dele, né? Equipe. Talvez a gente esteja um pouco mais confortável justamente porque a gente tem acesso externo muito mais fácil com as plantas, vai para casa, enfim, ainda não é tão forte a necessidade de estar dentro da empresa já. Verdade. Eu vou precisar fazer um breve intervalo, mas a gente volta falando sobre isso, plantas em ambientes residenciais e também comerciais. Já voltamos. Estamos de volta, estamos falando hoje sobre paisagismo e também ambientes externos, ergonomia desse mobiliário externo. Eu estou aqui com o Nestor Neto, arquiteto paisagista, e estou também com o Florisval Júnior, que é arquiteto especialista em ergonomia, né, Júnior? Esse cuidado com o mobiliário é fundamental para convidar a ficar ou também a ter uma postura correta ou se desmanchar na cadeira, né? E precisa desse olhar, né, Júnior? Precisa sim, ele é fundamental, como já dissemos, ele interfere diretamente na produtividade e, ao mesmo tempo que interfere na produtividade, que é em torno aí de 22% de aumento de produtividade em um ambiente ergonomicamente correto, ele também influencia na disposição do cliente em visita. Do cliente externo. Então, com isso em mente, até mesmo as instituições financeiras, que são ambientes conhecidos por serem ambientes formais, têm transformado os seus ambientes em ambientes inspiradores. Um pouco mais relaxantes e aí entra o mobiliário com esse convite da pessoa descansar um pouco e tentar ter uma cabeça mais relaxada para decidir a compra ou não de um produto. E os estudos já têm comprovado a eficácia dessa metodologia de projeto. Diminuição no absenteísmo, a diminuição na dispensa por problemas de saúde, do ambiente de trabalho e também resultados melhores. As empresas que têm isso planilhado têm chegado a essa conclusão. Então, realmente, vale a pena você investir num ambiente inspirador. O que chama atenção é essa externo, né? A empresa também foi para a área de fora, né? Vocês falavam aqui antes um pouco sobre essa parceria, né, Neto, de profissionais, cada um no seu galho, né? Cada um trazendo o melhor que tem de informação. O paisagista precisa entrar logo no momento de projeto, de planejamento. Exato, como estávamos falando antes, assim, o que é uma prévia, né? A prévia disso aí, uma espera, né? Como o Júnior está dizendo, assim, os ambientes hoje eles estão fundidos com o paisagismo, né? E por que essa planta sobrevive lá? Por que está dando certo? Porque
porque existiu um planejamento para isso, né? Uma abertura, uma claridade, né? Então, é a mesma coisa que você prevê, eu quero fazer um paisagismo forte, eu quero ter um paisagismo tropical no fundo da minha casa. No início do projeto, esse paisagismo já está sendo comentado, sendo planejado. No final, o resultado é muito legal. É o que é o esperado, Exatamente, né? Se deixar para o final, você não consegue mais. Aí é o que dá. É o que cabe, né? O cara quer uma palmeira, mas cabe um arbusto. Ele quer uma árvore, cabe uma samambaia, por exemplo. Então, assim, é ruim de você conseguir fazer por conta de encanamento, tubulação, fiação. Então, a gente tem que ter esse tipo de espera para que o paisagismo tenha o resultado esperado. Bacana. Gente, é quase um apelo, né? Que, na verdade, o planejamento precisa entrar mais forte na nossa cultura, né? Em todos os segmentos e aí para as plantas principalmente. Uma preocupação do arquiteto conseguir fazer a lista de necessidades pensando completa, também no jardim. Pensando no paisagismo, pensando que esse cliente vai morar lá, a casa dele, e que ele também tem sonhos, não só da casa, mas de um paisagismo bacana. E que envolva a casa dele e assim por diante. Tá certo. Eu acho que planejamento e especialização, esses dois fatores fazem toda a diferença. Tá legal, tá dando recado, então. Eu agradeço muito, a gente está chegando ao fim do Viva Casa CBN, desse sábado. Agradeço o Florisval Júnior e o Nestor Neto, que estiveram aqui com a gente, falando sobre mobiliário externo e também sobre plantas, jardim, que a gente tanto gosta. Obrigada, meninos. Obrigado, foi um prazer. Bom final de semana. Legal. Semana que vem eu tô de volta com novos assuntos e mais Viva Casa CBN. Salve, até lá. Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré.